Beleza? Passando aqui para trazer mais um assunto de qualidade para vocês. E o assunto da aula de hoje é sobre síndrome coronariana aguda com supra de ST. Bom, nós sabemos que síndrome coronariana aguda envolve angina instável, IAM com supra e IAM sem supra. E o foco da aula de hoje é exclusivamente no IAM com supra. Vamos aprender a como realizar o diagnóstico e tratamento do paciente com infarto com supra de ST. Então, logo de cara, é necessário pedir a troponina? Sim. Além do eletrocardiograma, em que nós batemos o tempo de porta-ECG, em que nós solicitamos o eletro e realizamos o diagnóstico com base nos critérios eletrocardiográficos de infarto em até 10 minutos, nós também solicitamos a troponina. É necessário pedir a troponina? Sim. Certo? Só que o que devemos ter em mente é que nós não precisamos esperar, diante de um quadro de supra-ST, em que você tem ali os critérios que dão para você o diagnóstico que seu paciente está infartando com 100% da oclusão da artéria coronária. E diante de um infarto com supra-ST, você não precisa, você não deve, na verdade, não deve esperar o resultado da troponina para iniciar a sua conduta no infarto, certo? Vai se tornar até repetitivo o que eu vou falar aqui para vocês. Diante de um infarto com supra-ST, com oclusão 100% da coronária, você corre quanto tempo para garantir a reperfusão do seu paciente? Seja uma reperfusão mecânica, seja uma reperfusão química. Mecânica via angioplastia, química via trombolítico, certo? Então, qual o perfil do paciente que vai se apresentar para você? Tem o perfil típico, que é aquele que até o porteiro da UPA dá o diagnóstico de infarto. E tem o perfil atípico, que são os famosos equivalentes anginosos, que devemos ter muita atenção para não deixar de tratar um infarto, certo? Então, o quadro típico consiste na dor retroesternal em aperto com irradiação, mais sudorese e dispneia. E o quadro atípico consiste no paciente que se apresenta com náuseas, vômitos, epigastralgia e dispneia. Então, assim como no AVC nós falamos que tempo é cérebro, aqui no infarto tempo é músculo, certo? Então, a cada minuto que passa, aumentam-se as chances do paciente ter complicações mecânicas e elétricas. Quando eu falo complicações mecânicas, entenda que o paciente pode desenvolver uma insuficiência cardíaca. E elétricas, arritmias fatais, até mesmo ritmo de parada. Então, assim, você deve correr contra o tempo para garantir o tratamento adequado do seu paciente. Então, o diagnóstico do infarto, nós temos como base a epidemiologia, os fatores de risco, o quadro clínico e os exames complementares. Sobre a epidemiologia, o que é importante a gente saber sobre a epidemiologia? Infarto é a principal causa de óbito no Brasil e no mundo. No Brasil, ocorrem cerca de 300 a 400 mil casos por ano de infarto. 50% dos pacientes com IAM com supra morrem antes de chegar ao hospital. E 80% das mortes por IAM com supra ocorrem nas primeiras 24 horas. Sobre os fatores de risco, a idade é muito importante. Homens acima de 55 e mulheres acima de 65, perdão. Tabagismo, dislipidemias, LDL acima de 100 e HDL abaixo de 40, história familiar prematura de doença cardiovascular e hipertensão arterial sistêmica. Então, eu apresentei para vocês 6 tópicos de fatores de risco. A presença de 3 tópicos entre esses 6 já denota um péssimo prognóstico na síndrome coronariana aguda. Então, sobre o quadro clínico, pensou em infarto, a gente pensa em dor no peito. Então, é necessário a gente caracterizar a dor com base nesses 3 tópicos, porque é importante saber qual tipo de dor nós estamos diante. A partir da caracterização da dor, que envolve tipo e localização, fatores de melhora ou piora, irradiação e ou sintomas associados, a partir da caracterização com base nessas perguntas, que devem estar medulares em nossa mente, nós conseguimos definir, pronto, esse paciente aqui com suspeita de infarto, ele tem a dor tipo A, tem uma dor tipo B, é uma dor tipo C ou uma dor tipo D, certo? Então esse é o pensamento. É você caracterizar a dor do seu paciente com base nesses 3 critérios, nesses 3 tópicos, para você saber, é um paciente com a dor tipo A, uma dor definitivamente aginosa. Não, é uma dor provavelmente aginosa. É uma dor, digamos que provavelmente não aginosa. Ou uma dor definitivamente não aginosa, vamos pensar em outros diagnósticos. Isso muda a sua conduta e ajuda você a tratar com mais segurança, porque dor tipo A e tipo B
você trata como infarto. Dor tipo C, você vai estratificar o risco do paciente. Você pode jogar aí no Rate Score, né? E dor tipo D, você pensa em outras causas para aquela dor do paciente. Você calcula outros diagnósticos. Então, daí a importância de você caracterizar a dor do seu paciente. Obviamente, nós estando atentos, né, aos equivalentes anginosos. Então, a dor tipo A é a dor anginosa, que pontua 3 pontos naqueles critérios. A dor tipo B é a dor provavelmente anginosa, que pontua 2 pontos. A dor tipo A e tipo B tratamos como síndrome coronariana aguda. A dor tipo C, que é a dor provavelmente não anginosa, que equivale a 1 ponto, nós realizamos a estratificação de risco desse paciente para saber o que nós vamos fazer com esse paciente. Se é um paciente que a gente vai dar alta, se é um paciente que a gente vai solicitar outros exames, se é um paciente que a gente vai ficar em observação, certo? E a dor tipo D, a dor definitivamente não anginosa, que pontua 0 pontos naqueles tópicos, e nós buscamos outros diagnósticos para o paciente. Então, paciente sexo feminino, 78 anos, comparece com dor precordial em aperto, associada a náuseas, sem relato de fatores de melhora ou piora sem radiação. Então, diante de um quadro de um paciente que tem dor precordial e sintomas associados, ele pontua 2 pontos. Então, essa dor é a dor tipo B, é a dor provavelmente anginosa. Então, nós já iniciamos a nossa conduta do infarto, certo? Equivalente anginoso. Dispneia é um equivalente anginoso. E como é que é gerada essa dispneia? Seja uma disfunção sistólica ou diastólica que acarreta na congestão pulmonar e o paciente fica dispneico. Fadiga e sensação de desmaio, a gente pensa em situações de baixo débito cardíaco. Palpitações, taquiarritmias geradas por isquemia, certo? Náuseas, vômitos, sudorese, palidez e epigastralgia, todos esses são equivalentes anginosos, certo? Então nem sempre o paciente vai chegar com um quadro típico de infarto. Nós devemos estar atentos aos equivalentes anginosos. Então, equivalentes anginosos ocorrem principalmente em pacientes idosos, acima de 75 anos, mulheres, diabéticos, doentes renais crônicos, na doença renal crônica, e pacientes imunossupressos, certo? Devemos ter muita atenção. Ainda tem classificação em relação à gravidade da angina. A gravidade, digamos assim, mais leve, né? Que não existe nada de leve, mas se a gente for, né, caracterizar como mais leve, é aquele quadro típico. É aquele paciente que sente a dor no peito ao esforço físico e que melhora em repouso ou nitrato. Essa é a classe 1. E a classe mais grave é aquele paciente que sente dor até mesmo em repouso. Então, como é que seria a classe 1? Aqui ocorre com esforços físicos prolongados e intensos. A dor tipo 2, aqui ocorre ao caminhar ou subir escadas rapidamente. Ocorre também após as refeições. A angina classe 3 ocorre na realização de atividades habituais. E a classe 4 ocorre na incapacidade de realizar qualquer atividade habitual. Os sintomas podem surgir inclusive em repouso, como foi dito. Certo? Essa é outra classificação. Eletrocardiograma. Pronto. Chega um paciente com dor no peito, a gente vai pensar em infarto. Nós solicitamos eletrotroponina. Certo? Então, o eletrocardiograma tem que bater o tempo de porta-ECG de até 10 minutos. Da chegada do paciente até o diagnóstico, deve ser feito em até 10 minutos. Então, nós devemos caçar o supra-ST. Então, o diagnóstico é feito através da elevação do supra, né? A elevação do ponto J, o supra-ST, em duas derivações contíguas. Então, para ser infarto, tem que ter o supra-ST em duas derivações contíguas, que representam uma parede do coração, certo? Então, e devemos também estar atentos a situações que causam o suprafisiológico e que não se trata de um quadro de infarto, certo? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, né, de a gente não confundir isso com um supra que é fisiológico do paciente ou que denota outro problema que não seja infarto e a gente assumir o risco de trombolizar um paciente achando que é infarto com supra. Então, devemos estar atentos a essas peculiaridades. E quais são elas? Vamos abordar lá na frente outro slide. Mas assim, sobrecarga de ventrículo esquerdo, bloqueio de ramo esquerdo, podem gerar um supra, ficar atento às derivações V2 e V3. Então, paciente que chega com dor torácica e tem supra em V2 e V3, para ser infarto, tem que ter alguns critérios que nós vamos ver também.
E quais são essas derivações contíguas? Derivações V1 e V2 representam a parede anteroseptal. V3 e V4 representam a parede anterior. V5 e V6 representam a parede lateral baixa. D1 e AVL, a parede lateral alta. D2, D3 e AVF, a parede inferior. E com a importância de você saber as derivações e a parede acometida. Porque, principalmente em casos de infarto de parede inferior. O que acontece? A parede inferior é irrigada pela artéria coronária direita. Só que a coronária direita, ela não irriga só a parede inferior, ela irriga o ventrículo direito e a parede posterior. Então, diante de um quadro de infarto de parede inferior, você deve solicitar derivações direitas V3R e V4R para confirmar ou descartar o acometimento de ventrículo direito. Porque acometimento de ventrículo direito muda a sua conduta no infarto. A Luan solicita também as paredes posteriores? Não precisa solicitar. Por quê? Porque não muda a conduta. Certo? E por que nós solicitamos as derivações V3 e V4R? Porque muda a conduta no infarto. A partir de um acometimento de ventrículo direito, você deixa de usar certas medicações. Você praticamente não faz a terapia anti-isquêmica para o paciente, que envolve vasodilatação. Certo? Então, são peculiaridades no infarto que você tem que ficar bastante atento. Então, teve lá um supra de ST em D2, D3 e AVF. Você deve, de imediato, solicitar as derivações V3R e V4R para confirmar ou descartar infarto de ventrículo direito. Certo? E não solicitamos as posteriores porque não vai mudar nossa conduta. O que muda a conduta é acometimento de VD. Certo? Então, como saber a artéria culpada? Então, cada parede é irrigada por uma artéria coronariana e seus ramos, certo? Então, assim, a anteroseptal, que corresponde às derivações V1 e V2, é irrigada pela descendente anterior. A V1 e V4, que representa a parede anterior, é irrigada pela DA. A parede anterior extenso, que é de V1 a V6, e D1 e AVL, são irrigadas pela descendente anterior. A lateral, seja D1, AVL, V5 e V6, também são irrigadas pelas circunflexas, certo? A parede inferior, que é D2, D3 e AVF, são irrigadas pela coronária direita. A posterior, que são as derivações V7, V8 e V9, são irrigadas pela coronária direita. E o ventrículo direito, que corresponde às derivações V3R e V4R, são irrigados pela coronária direita. Então, sobre o suprafisiológico em V2 e V3. Chega um paciente para você, seja sexo feminino ou masculino, com dor no peito, e apresenta supra apenas em V2 e V3, para você dizer que esse supra é um supra isquêmico, é um supra patológico de 100%, que representa 100% da artéria coronária do paciente, tem que bater esses três critérios aí. Homem, se for um homem abaixo de 40 anos, para você dizer que ele tem supra na parede anterior, ele tem que ter um supra maior que 2,5 mm. Se for um homem acima de 40 anos, que apresenta supra em V2 e V3, ele tem que ter um supra maior que 2 mm. E se for uma mulher, tem que ter um supra em V2 e V3 acima de 1,5 mm. Certo? E nas derivações complementares, V3R e V4R do ventrículo direito, V7, V8 e V9 na posterior, basta ter um supra acima de 0,5 mm que você confirma que tem acometimento de parede, tanto de parede posterior como de ventrículo direito. Bom, repetindo novamente, a parede anteroseptal pela descendente anterior, a parede anterior pela descendente anterior também. A lateral é irrigada pela CX, circunflexa, a parede inferior é irrigada pela coronária direita, a posterior pela coronária direita e o ventrículo direito pela coronária direita. Então, sobre a relação DO2-VO2. DO2 é o delivery de oxigênio. DO2 é o débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio. VO2 é o consumo de oxigênio. Então, qual é a situação? Por que surge a dor
o consumo de oxigênio ele se torna aumentado diante do aumento da demanda metabólica, né? Dor, ansiedade, taquicardia. Então, como é que surge a dor no infarto? A coronária tem seu fluxo. Em situações de alta demanda do miocárdio, a coronária consegue fazer uma dilatação intensa e aumentar o fluxo, aumentar o DO2 para o miocárdio, certo? Em situações em que você tem o comprometimento da coronária, em que você tem uma obstrução coronariana, o que é que acontece? Ocorre a demanda de esforço, o miocárdio precisa de mais suprimento, né, para garantir a contração, a contratilidade, só que a coronária não vai conseguir, ela até dilata, mas ela não vai conseguir entregar o que ela entregaria em situações normais, diante da obstrução. Com isso, gera a injúria miocárdica, porque reduz o DO2 ao miocárdio, e a angina é gerada justamente pelo desbalanço entre DO2 e VO2, certo? Então, é entregue menos oxigênio ao miocárdio e com isso gera dor. Por isso, o quadro típico de infarto envolve o quadro em que o paciente sente dor aos esforços e que melhora em repouso. Porque é justamente no esforço que aumenta a demanda metabólica do miocárdio e a coronária não consegue entregar o fluxo, né? Ela não vai conseguir dilatar como ela dilataria antes porque ela tem uma obstrução. Ela entrega menos oxigênio ao miocárdio e daí surge a dor, certo? Então, diante, né, de alguns quadros, é importante de se preocupar tanto com DO2. DO2 a gente consegue através da vasodilatação, isso não será possível através do acometimento de ventrículo direito, como também com o consumo de oxigênio. É importante a gente diminuir a taquicardia, a dor e a ansiedade do paciente, para você reduzir o consumo de oxigênio e com isso você melhora a dor do paciente, certo? Então, no infarto de ventrículo direito, em que ocorre o comprometimento da pré-carga, ocorre a redução do DO2, da entrega de oxigênio. Porque com menos pré-carga, menos sangue chegando ao ventrículo, vai reduzir o débito cardíaco. E com a redução do débito cardíaco, você reduz até mesmo o fluxo coronariano, certo? Não só o sangue que vai para a circulação sistêmica, como também o fluxo coronariano. E logo em um cenário, né, que vira uma bola de neve, porque você tem um consumo aumentado, né? Você tem um paciente com dor, você tem um paciente que vai estar agitado, um ataque cardíaco. Então, tem situações específicas que nós devemos visar reduzir essa dor e até mesmo a frequência e, quem sabe, a ansiedade do paciente, para justamente reduzir o consumo de oxigênio do paciente, certo? Melhorando essa relação DO2-VO2. Como é que a gente reduz a dor do paciente? Fazendo a vasodilatação coronariana. Só que a gente já sabe que se tiver cometimento de ventrículo direito, nós não vamos poder fazer isso, certo? Como é que a gente reduz a frequência cardíaca do paciente? Através de beta-bloqueador. Só que também nós devemos evitar beta-bloqueador na fase aguda do infarto. Então são situações específicas que a gente vai poder utilizar o beta-bloqueador e o paciente não tendo acometimento de ventrículo direito, a gente pode atuar sobre a dor do paciente. Atuando de que forma? Fazendo a vasodilatação coronariana através da terapia anti-isquêmica, certo? Então, sobre os tipos de infarto, tem o IAM com supra-ST, que corresponde à oclusão total da coronária, e o IAM sem supra, que é a oclusão parcial do vaso acometido. Repetindo novamente, diante de uma oclusão total, você deve correr contra o tempo para garantir a reperfusão desse vaso. A trombólise química é exclusiva do paciente com supra-ST, certo? Então, todo supra denota isquemia? A resposta é não. Existem outras patologias, outras condições que geram supra de ST e nós devemos estar atentos para não estar trombolizando o paciente errado. Então, pericardite é um paciente que vai ter supra difuso e infra de PR. Depois dê uma olhada no eletrocardiograma de uma pericardite. Sobrecarga de ventrículo esquerdo vai gerar também bloqueio de ramo esquerdo e repolarização precoce também vai gerar supra de ST. Nós devemos ter muito cuidado. Bloqueio de ramo esquerdo novo, né, que se apresenta para você. Você utiliza lança-mão dos critérios de Scarbosa para ver se aquele bloqueio de ramo esquerdo novo é um infarto ou não, certo? Se tiver os critérios de Scarbosa, também sugiro que vocês pesquisem
se definir como tiver critério presente de escaramuça que defina que esse bloqueio de ramo esquerdo novo é um infarto, você trata como infarto, certo? É importante a gente saber isso também, essas peculiaridades. Então, sobre os marcadores de necrose miocárdica, você tem o CKMB e a troponina ultrassensível. Sempre vamos pedir a troponina ultrassensível, mas só de forma bem resumida. CKMB começa a subir entre 2 a 3 horas da dor, apresenta o pico entre 18 a 24 horas e uma duração entre 36 a 48 horas. A troponina ultrassensível começa a subir em 2 a 3 horas, apresenta o pico em 24 horas e uma duração de 7 a 10 dias, certo? Então, assim, ficar bastante atento, né? E, por exemplo, uma boa alternativa para solicitar o CKMB seria situações de que o paciente está reinfartando, está tendo um novo infarto, em que a elevação poderia ali te ajudar na diferenciação, né? Tem ali o pico da troponina, a troponina está caindo. Se a troponina voltou a subir, o paciente pode estar infartando. Ou então você pode solicitar o CKMB, que se ele der elevado, também pode indicar um reinfarto, certo? Então, assim, sempre solicitar a troponina ultrassensível. Você pode solicitar o CKMB em situações para você confirmar um reinfarto, beleza? Então, quais são as causas de elevação da troponina? Insuficiência cardíaca, miocardite, endocardite, pericardite, neoplasia, AVC, hemorragia subaracnoide, quimioterapia, trauma, doenças infiltrativas, insuficiência renal, embolia pulmonar, sepse, cardiomiopatia de estresse. Então, todas as situações podem gerar elevação de troponina. Bom, como é que a gente realiza o diagnóstico? Para você dar o diagnóstico de AIME com supra-DST, é necessário a clínica, certo? É necessário o paciente ter o supra-DST no eletro e a troponina positiva. O AIME sem supra, nós realizamos o diagnóstico através da clínica e da troponina. Nem sempre vai ter alteração eletrocardiográfica. E a angina estável somente através da clínica. Então, para você diferenciar um infarto de uma angina estável, todos esses três englobam a síndrome coronariana aguda. Para você diferenciar um infarto de uma angina estável, é através da troponina, certo? Se você tem um supra-DST, é óbvio que a troponina vai vir elevada, não tem para onde correr. Já na angina estável, sem alterações eletrocardiográficas, sem injúria miocárdia, sem sofrimento miocárdio, você não vai ter alterações. Talvez você não tenha alterações eletrocardiográficas, você pode ter outras alterações isquêmicas, né, que dão isquemia, mas você não vai ter o supra, nem também vai ter o marcador de injúria miocárdia, né, marcador de necrose miocárdica, que é a troponina, certo? Então o Rate Score é um excelente score que nós utilizamos principalmente naqueles casos que você fica na dúvida, né? Pô, isso aí é um infarto ou não é? Certo? Aqueles pacientes que chegam com dor no peito, mas você fica na dúvida, né? Se, pô, será que essa dor, né? Que é uma dor, vamos supor, provavelmente não anginosa. Será que esse paciente está infartando? Então aí você lança a mão do Rate Score, em que tem como base a história clínica do paciente, o eletrocardiograma, a idade, os fatores de risco e a troponina. Então, mesmo nesses casos, você vai solicitar o eletro e a troponina para você jogar no Rate Score, em que se der de 0 a 3 pontos, você dá alta para o paciente. Você tem embasamento para dar alta para o paciente. Se o paciente pontuar de 4 a 6, esse paciente deve ficar em observação. Se ele pontuar de 7 a 10, é um paciente que você deve fazer o tratamento, certo? Então ajuda bastante nos quadros atípicos. Ajuda bastante, você tem embasamento para ter segurança e agir de quadros que podem te deixar com dúvida, certo? Então, sobre o tratamento e o prognóstico. Após você diagnosticar o IAM com supra-DST, você deve garantir a reperfusão do seu paciente, seja química ou mecânica. Após garantir a reperfusão, você vai identificar o prognóstico do seu paciente e para isso nós lançamos mão de alguns scores prognósticos. Então, e por fim, você sempre deve, diante de um infarto com supra,
você sempre deve garantir a angioplastia, priorizar a angioplastia ao invés da trombólise. Caso não seja possível bater a angioplastia, ou por indisponibilidade, ou por não conseguir bater o tempo de porta-balão, você vai utilizar o trombolítico que estiver disponível, certo? E aqui sobre a escala prognóstico, né, é de extrema importância. No IAM sem supra, por exemplo, a primeira que a gente faz ao confirmar o IAM sem supra, que é o quê? É o quadro clínico, mais alterações isquêmicas, ou eletrocardiograma normal, mais troponina positiva, nós estratificamos o risco desse paciente. Porque é isso que vai definir se ele vai para um cateterismo de urgência ou se ele vai ficar em observação e fazer um CAT em até 24 horas, certo? Então, assim, a principal escala que a gente faz é o CLIP, que corresponde ao acometimento pulmonar diante de causa cardíaca, certo? Em que você tem ali, né, uma das complicações mais recorrentes de um infarto é a insuficiência cardíaca, principalmente se tiver um acometimento de parede anterior, de V1 a V4, porque representa o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo é responsável por bombear o sangue na circulação sistêmica. Então, acometimento de parede anterior, acometimento de VE, são pacientes que tendem a evoluir com complicações mecânicas. E o principal escala que define o prognóstico do paciente é a escala KILIP, a escala que corresponde à presença ou não e o nível de congestão pulmonar que esse paciente tem, em que você só precisa de um estetoscópio para realizar a escala KILIP. Então, KILIP 1 é um KILIP de bom prognóstico, não tem, sem sinais de insuficiência cardíaca, o pulmão do paciente está limpo, a ausculta limpa, sem sinais de congestão. O KILIP 2, o paciente tem uma IC discreta, ele tem estertose base e na ausculta cardíaca a presença de B3. No KILIP 3, o paciente tem edema agudo de pulmão, certo? E no KILIP 4, o paciente está em choque cardiogênico. Então, edema agudo de pulmão e o KILIP 4, choque cardiogênico, que já entra já na conduta de uma EC descompensada, uma EC aguda nova gerada por um infarto, né, em que você já inicia já a conduta do perfil C, que é o perfil mais grave. E se vocês quiserem assistir essa aula, sugiro que vocês assistam a aula de insuficiência cardíaca, que eu abordo tudo lá detalhado sobre o tratamento do paciente com IC, de todos os perfis, certo? Então aqui o tratamento do KILIP 4, por exemplo, é você fazer o tratamento do perfil C de uma IC descompensada e garantir, mandar o paciente para a angioplastia o quanto antes, certo? Porque é isso que está causando uma disfunção ventricular do paciente. E outros scores que nós podemos lançar a mão é o time, o Gracie. A gente já falou já do... Então, sobre o time. O time avalia a história de diabetes, hipertensão, angina, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, a classificação KILIP, o peso do paciente. Sobre se tem parede anterior ou bloqueio de ramo esquerdo novo. Aborda todos esses tópicos em que o time está relacionado com a mortalidade intra-hospitalar, beleza? O score Gracie avalia a idade, frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica do paciente, a creatinina, o KILIP, se teve ou não PCR na admissão, se tem desvio de ST. Então, tudo isso está relacionado com o risco de morte desse paciente, certo? São scores prognósticos. E qual a importância, né, desses scores prognósticos? IAM com supra, você vai correr com o seu tempo para garantir a reperfusão do paciente. Mas um IAM sem supra, por exemplo, você realiza esses scores para você ver se vai mandar o paciente para o cateterismo de urgência ou não, certo? Isso, inclusive, é embasamento para você garantir vaga zero para um paciente que não esteja com supra de ST, certo? E até mesmo diante de um infarto com supra em que você fez o trombolítico, é aquele paciente que denota uma maior tensão, né? Então você vai ficar mais do lado do paciente, vai acompanhar mais os parâmetros, certo? Então, tratamento. Como já foi dito, o tratamento do infarto com supra é a reperfusão. Só que o tempo para você garantir a reperfusão tem que ter o início de sintomas em até 12 horas. E a angioplastia primária
é superior ao fibrinolítico, então você deve garantir que o paciente faça angioplastia primária. Então, do início dos sintomas até a viabilidade da administração do trombolítico deve estar em um tempo de 12 horas, certo? Então, muito importante perguntar quando iniciou a dor do paciente, certo? Então, tempo é músculo, tempo é vida. Realizar o porta-ECG em até 10 minutos. O porta-balão, que é o tempo de angioplastia, 90 minutos. Vamos supor que chegou um paciente para você com infarto com supra. Chegou um paciente com você com história com quadro clínico de infarto. Você solicitou o eletro e deu o diagnóstico até 10 minutos. Se seu hospital tiver hemodinâmica, ele tem até 90 minutos para fazer angioplastia e fazer a terapia de reperfusão mecânica nesses casos. Se não tiver no seu hospital hemodinâmica, tiver em outro centro, esse paciente só vai se deslocar para fazer a angioplastia em outro centro se o tempo de transferência for até 120 minutos. E caso não seja possível bater o tempo de porta-balão, caso não seja possível realizar a angioplastia, seja por N motivos, ou porque não tem disponibilidade, ou porque não consegue bater o tempo de transferência, você vai realizar a reperfusão química através da trombólise química, através do uso de trombolíticos, em que você tem que fazer até 30 minutos. Então, chega um paciente para você fez o eletro, é um infarto com supra, você liga para a regulação, liga para o protocolo IAM, tenta garantir que esse paciente vai realizar a angioplastia. Não conseguiu, você tem até 30 minutos da chegada desse paciente no seu hospital para você realizar a reperfusão química desse paciente, para você realizar o trombolítico nesse paciente. Então, sobre a reperfusão com trombolíticos. Quando não usar? Se a dor for a mais de 120 minutos, se o paciente tiver alergia à aspirina, dor torácica intensa com assimetria de pulso. Então, até mesmo, paciente com que a conduta inicial do infarto consiste na dupla antiagregação plaquetária, para você realizar a dupla antiagregação plaquetária, você tem que descartar duas situações. Primeiro, a alergia do paciente, e segundo, descartar a dissecção aguda de aorta. Dissecção aguda de aorta, a gente vai descartar, a gente tem condições de descartar através do exame físico, através da palpação dos pulsos, para ver se há assimetria de pulsos, porque na dissecção vai ter assimetria de pulsos, e pressão arterial em membros superiores. Diferença de pressão e assimetria de pulsos indicam que esse paciente pode ter uma dissecção aguda de aorta, além da dor típica, que é uma dor rasgante que irradia para o dorso. Então, você consegue descartar uma dissecção aguda de aorta através do exame físico. Então, ao você descartar alergia e dissecção aguda de aorta, você está indicado a fazer a dupla antiagregação plaquetária e a trombolizar seu paciente em caso de supra-ST, certo? E aí, para você trombolizar o seu paciente, vamos supor que você não conseguiu garantir a angioplastia. Você vai realizar a trombólise química, vai realizar a reperfusão química através de trombolíticos. Para você realizar a trombólise química, você tem que estar atento às contraindicações absolutas. Você deve investigar as contraindicações absolutas. Tem as contraindicações absolutas e as relativas. Vamos focar nas absolutas e depois eu mostro as relativas para vocês. Então, quais são as contraindicações absolutas à reperfusão química via trombolítico? Qualquer sangramento intracraniano prévio, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, dano ou neoplasia do sistema nervoso central, trauma significante na cabeça ou rosto nos últimos 3 meses, sangramento ativo, qualquer lesão vascular cerebral conhecida, dissecção aguda de aorta e discrasia sanguínea. Essas são as contraindicações absolutas, em que a gente sabe que a obstrução coronariana pode matar o paciente. Só que a gente sabe também que você tem que ter critérios para você assumir o risco do sangramento, certo? Porque naquele momento a obstrução vai matar o paciente, então você assume o risco do paciente sangrar. Então nós devemos descartar as contraindicações absolutas, certo? E sobre as contraindicações relativas: AVC isquêmico há mais de 3 meses, gravidez, uso de varfarina, sangramento interno recente, emergência hipertensiva, punções não compressíveis, úlcera péptica ativa, exposição prévia à streptokinase. Se o paciente já estiver utilizando anticoagulante, tiver o RNI alargado, é outra contraindicação relativa. E aí, é necessário ter bastante experiência clínica e bom senso para você fazer a escolha certa. Então, sobre os trombolíticos.
O primeiro que eu trago aqui para vocês é sobre a streptokinase. É um fibrino específico que tem como efeito colateral a hipotensão e alergia. E a prescrição sugerida é 1,5 milhão de UI, diluir em 100 ml de soro fisiológico e correr em 60 minutos. Certo? Sobre a oteplase. É um fibrino específico, apresenta redução da mortalidade em relação à streptokinase e a prescrição sugerida da oteplase é 15 mg, você fazer 15 mg em bolos, 0,75 mg por quilo em 30 minutos. Nos primeiros 30 minutos, você faz 15 mg em bolos, depois 0,75 mg por quilo nos primeiros 30 minutos, 0,50 mg por quilo na 1 hora restante. E não exceder a dose de 100 mg. É assim que você tromboliza o infarto com alteplase. Tenecteplase também é um fibrino específico, tem redução da mortalidade em relação à streptokinase e você pode fazer a prescrição sugerida de acordo com o peso do paciente, o que se torna mais fácil, certo? Você trombolizar com tenecteplase. Então, abaixo de 60 kg você utiliza 30 mg. Entre 60 e 70 kg você utiliza 35. Entre 70 a 80 kg você utiliza 40 mg. De 80 a 90 a 45 e maior que 90 kg você tromboliza com 50 mg. E se o paciente tiver maior que 75 anos, você faz metade da dose. Então, você optou pela trombólise química do seu paciente, reperfusão química através dos trombolíticos. Certo? Que eu apresentei para vocês os trombolíticos. Agora, você tem que estar atento aos critérios de reperfusão. Se o paciente chega para você com a história de infarto e você solicita o eletro e o eletro está normal, você inicia a conduta de infarto e só repete o eletro a cada 6 horas ou se tiver mudança do quadro clínico ou na hemodinâmica do paciente. Lembrando que é o paciente que tem que estar monitorizado. Já, se chega um paciente para você com IAM com supra, que você descarta a angioplastia e você vai realizar a trombólise química do seu paciente, ao realizar a trombólise química, você tem que estar atento aos critérios de reperfusão. E quais são esses critérios de que seu paciente respondeu à terapia de reperfusão, conseguiu desobstruir a coronária? São eles: melhora clínica, melhora da dor após 60 a 90 minutos da infusão do fibrinolítico e redução do supra-DST em 50 minutos. Então, quando você tromboliza seu paciente, você passa a rodar o eletro de 30 em 30 minutos. Então, queda da troponina, estabilidade hemodinâmica e aparecimento de onda T investida no ECG, nenhum desses critérios são considerados critérios de reperfusão, certo? Critérios de reperfusão correspondem à melhora da clínica, melhora da dor e redução do supra. Esses são os 3 critérios de reperfusão. O paciente pode melhorar da estabilidade hemodinâmica, queda da troponina, aparecimento de onda T invertida. Isso não é considerado critério de reperfusão. Critério de reperfusão é melhora da clínica, melhora da dor e redução do supra em 50%. E qual a importância de você saber sobre os critérios de reperfusão? Porque todo paciente vai ter que ir para o cateterismo. Mas se esse paciente não responde à reperfusão com base nesses 3 critérios, você vai de imediato garantir o CAT de resgate para esse paciente, certo? Se ele responde, ele pode tardar e fazer depois o cateterismo, mas isso vai ser um critério de prognóstico para você garantir o cateterismo de urgência para o seu paciente. Os critérios de reperfusão vai indicar se esse paciente vai para o CAT de urgência ou se ele vai esperar e fazer depois, certo? E outro detalhe, se o paciente não obter os critérios de reperfusão, você jamais pode repetir a dose do fibrinolítico, certo? Se ele não responde, é igual a CAT de urgência, CAT de resgate, certo? E além do mais, temos também que ficar atento a essa peculiaridade, que são as arritmias de reperfusão, né? Arritmia idioventricular acelerado, que parece com um ataque supra. Então, é comum, durante a reperfusão química, o paciente apresentar o ritmo idioventricular acelerado, arritmia Rivas, certo? Caso você tenha realizado algumas informações importantes, né, sobre a reperfusão com fibrinolítico. Caso você tenha utilizado a reperfusão química com boa resposta,
com base nos critérios de reperfusão. Mesmo com a reperfusão do paciente, o paciente deve realizar o cateterismo em 2 a 24 horas, como foi dito, certo? O paciente respondeu bem, pronto, vai ficar lá em observação até ser regulado para o CAT, que pode ser feito em até 24 horas. Se após a reperfusão o paciente não apresenta esse critério de reperfusão, ele deve ser encaminhado para a angioplastia de resgate, para o CAT de resgate, com urgência. E se não obter os critérios de reperfusão, nunca administre o fibrinolítico novamente. Sobre as nomenclaturas da reperfusão. Quando eu falo em angioplastia primária, a angioplastia primária realiza sem trombólise prévia. A angioplastia de resgate é a angioplastia que realiza após falha na trombólise. E a estratégia farmacoinvasiva é a angioplastia precoce após a trombólise. Então, o paciente apresenta supra-DST no eletrocardiograma e alívio da dor torácica. Mantém a indicação de fibrinólise. Você foi lá, diagnosticou supra-DST, só que nesse tempo você não consegue garantir a angioplastia do paciente, você vai fazer a trombólise e o paciente melhora da dor. Nesse caso que o paciente melhora da dor, você pode descartar a trombólise para esse paciente? Não. Você deve fazer a trombólise mesmo com a melhora da dor, certo? Isso não autoriza você a suspender a terapia de reperfusão. A melhora da dor não te dá o direito de atrasar ou suspender a reperfusão química. E supra-DST é igual a reperfusão imediata. Outra coisa importante, alteplase e tenecteplase precisam receber terapia adjunta com anticoagulante. Então, qual é a questão? A anticoagulação faz parte do tratamento de todo tipo de infarto. Só que pacientes que vão trombolizar, você faz a dose de ataque do anticoagulante, certo? Então, além da trombólise química, você faz a dose de ataque do anticoagulante. Se o paciente for para angioplastia, quem faz a dose de ataque do anticoagulante é o hemodinamicista. Mas a partir do momento que você for trombolizar o paciente com infarto, você tem que fazer a dose de ataque do anticoagulante. Tem a dose de ataque e a dose de manutenção, certo? Nós vamos ver. Se for um paciente que você for trombolizar abaixo de 75 anos, você vai fazer a dose de ataque, seja da heparina de baixo peso molecular, né, da enoxaparina, mais a dose de manutenção, mais a trombólise. E se for um paciente acima de 75 anos, você não faz a dose de ataque e reduz a dose de manutenção, certo? Então, reperfusão é prioridade no infarto com supra-DST. A reperfusão é exclusivo do infarto com supra. Em infarto sem supra, você não faz terapia de reperfusão, certo? Então, o tratamento do infarto consiste na dupla antiagregação plaquetária, terapia anti-isquêmica, anticoagulação plena e terapia de reperfusão exclusiva para o infarto com supra. Então, chega um paciente para você com infarto, a gente vem agora para a conduta inicial do infarto. Confirmou o infarto, primeira coisa a se fazer é dupla antiagregação plaquetária, AS e clopidogrel. Então, inibidor da COX-1 com inibidor da P2Y12. Sobre o ácido acetilsalicílico, é o inibidor da COX-1, é uma droga que diminui mortalidade no infarto, tem efeito sinérgico com fibrinolítico, a dose de ataque consiste em 300 mg, 3 comprimidos, mastigar e engolir, e a dose de manutenção são 100 mg ao dia. Então a indicação são para todos os pacientes com síndrome coronariana aguda por tempo indeterminado. E a contraindicação é se o paciente tiver alergia grave, ulcerativa e dissecção aguda de aorta, que nós já vimos que nós descartamos no exame físico do paciente. Sobre o clopidogrel, que faz parte da dupla antiagregação plaquetária. O clopidogrel ele é inibidor do receptor P2Y12. Em caso de realização de angioplastia primária, a dose de ataque é de 600 mg e a dose de manutenção de 75. Em caso de fibrinólise de reperfusão química, a dose de ataque é de 300 mg e a manutenção é de 75 ao dia. Devemos ficar atentos às peculiaridades, que é o idoso acima de 75 anos. Idoso acima de 75 anos, que for para angioplastia, a dose de ataque é de 600. Idoso
acima de 75 anos que for fazer reperfusão química, a dose é de 75 miligramas, certo? Então devemos estar atento a esses detalhes do infarto, certo? O paciente pode ter a idade que for, pode ter de 100 anos. Se ele for realizar angioplastia primária, a dose é de 600 miligramas. Já se for acima de 75 anos e você for reperfundir quimicamente através do fibrinolítico, a dose é de 75 miligramas. A gente não faz dose de ataque do clopidogrel nesses casos, certo? E, se possível, ter contato com o hemodinamicista. E você, através desse contato, você, combinando com ele, você define. E aí, é para eu fazer a dose de ataque aqui ou você faz a angioplastia? É sempre importante, diante dessa possibilidade, de acordar com o hemodinamicista, certo? Sobre o ticagrelol, é outro inibidor da P2Y12. É a preferência em caso de angioplastia primária. A dose de ataque é de 180 mg e a manutenção é 90 mg 2 vezes ao dia. Prasugrel, também inibidor da P2Y12. Bastante utilizado também em caso de angioplastia primária. A dose de ataque é de 60 mg e a manutenção 10 mg uma vez ao dia. Então, assim, de forma resumida, observação. Em caso de angioplastia, a melhor droga é o prasugrel. Devemos evitar o prasugrel em caso de AVC ou AIT prévio, porque o risco de sangramento cerebral é maior com o prasugrel. Então, nesses casos, nós preferimos o ticagrelor, certo? Também devemos ficar atentos ao peso e à idade do paciente, certo? Sobre a inibição da glicoproteína 2B3A. São antiagregantes plaquetários também, só que bem mais, digamos assim, específicos, sabe? Que é o tirofiban e o abiximab. É o ZV por 24 a 48 horas e só é feita pelo hemodinamicista, certo? Essa droga aqui nunca a gente vai ver na nossa vida, só pelo hemodinamicista. Eles só fazem isso se tiver alta carga trombótica. Eles vão fazer lá a angioplastia e não conseguem fazer a reperfusão, sabe? Então, diante de uma alta carga trombótica, eles utilizam o inibidor da glicoproteína 2B3A, que é o tirofiban e o abiximab. Então, sobre a enoxaparina. Enoxaparina é o anticoagulante, certo? Nós fazemos o tratamento do infarto consiste na terapia, na dupla antiagregação plaquetária, terapia anti-isquêmica e anticoagulação plena. Se for infarto com supra, você vai garantir a reperfusão via angioplastia ou trombólise. Então, em caso de fibrinólise, nós fazemos a dose de ataque da enoxaparina, que é a heparina de baixo peso molecular, 30 mg EV, dose de ataque em bolos, e a manutenção 1 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas. Em caso de angioplastia primária, a dose de ataque é de 0,5 mg por quilo EV e é feita na sala de hemodinâmica. E a manutenção é de 0,5 mg subcutâneo uma vez ao dia, certo? Se o paciente tiver clírice de creatinina maior que 30 ml por minuto, a dose é de 1 mg por quilo subcutâneo uma vez ao dia. Pacientes acima de 75 anos que vão realizar trombólise química, você não faz dose de ataque da enoxaparina e a dose de manutenção é de 0,75 mg por quilo subcutânea de 12 em 12 horas. Sobre a heparina não fracionada. Em caso de fibrinólise, a dose de ataque é de 60 UI por quilo endovenoso, máximo de 4.000 UI. A manutenção de 12 UI por quilo EV, máximo de 1.000 UI em BIC. E ter como base o TTPA, que tem que estar entre 50 a 70 segundos. Então, o grande problema, a gente prefere a enoxaparina ao invés da heparina não fracionada, porque a heparina não fracionada você tem que estar com base no TTPA do paciente. Tem que estar monitorizando o TTPA e mantendo essa faixa. Porque se passar, você vai ter que diminuir, certo? Ou até mesmo abortar o uso da heparina não fracionada. Então, na angioplastia primária, a dose é feita na sala de hemodinâmica. O ataque é de 70 a 100 UI por quilo endovenoso e a manutenção de 70 a 100 UI por quilo EV. Sobre o Fundaparinux. Nós só utilizamos o Fundaparinux se apenas em caso de trombólise com streptokinase. Então, se você for fazer trombólise com streptokinase, você tem que utilizar o Fundaparinux. Então,
a dose é de 2,5 mg EV, mais 2,5 mg subcutâneo, uma vez ao dia. Oxigênio, né? Importantíssimo isso. Devemos considerar o oxigênio como uma medicação e ficar atentos às suas indicações e contraindicações de efeitos colaterais. Nós sabemos que hipóxia é uma causa reversível de parada cardiorrespiratória. Hiperóxia causa aumento dos radicais livres, dano no miocárdio, aumento da demanda metabólica, aumento do próprio VO2 do paciente e também vasoconstrição coronariana. Então, devemos dar oxigênio para todos os pacientes, certo? Cada paciente, em cada caso, tem sua meta de saturação. Então, nós só usamos para manter a saturação ali acima de 92, certo? Evitamos no paciente com infarto hiperóxia. Se o paciente tiver com 93 de saturação, deixa lá saturando 93, certo? Se o paciente estiver saturando 90, aí você bota um cheiro de oxigênio para ele, certo? A meta é manter ali a oxigenação em 92, 93%. Sobre analgesia. O paciente chega para você e refere dor torácica intensa. Então, qual medicação nós vamos utilizar com segurança? Dipirona, um anti-inflamatório ou uma morfina para esse paciente? Sobre a morfina. A morfina apresenta como efeitos colaterais analgesia, ansiólise e vasodilatação. A dose é de 2 a 4 mg endovenoso. Só que qual o grande problema da morfina? Diante da preocupação, né, com a pressão do paciente e do drive respiratório, porque gera hipotensão e reduz o drive do paciente, a morfina tem outro problema também. Ela compete, né, ela gera uma menor absorção do segundo antiagregante plaquetário via intestinal, certo? Então devemos evitar a morfina. Sem falar que a morfina você só usa ela em caso de refratariedade à vasodilatação, em casos refratários de dor do paciente. Então, só que se você tem um tridil disponível, né, que você pode titular no tridil, então assim não tem porquê você pensar em fazer morfina, certo? Então, sempre evitar a morfina. E as mesmas contraindicações da morfina são as mesmas contraindicações da terapia anti-isquêmica através de vasodilatadores, a mesma contraindicação aos nitratos, certo? Então você não vai utilizar nitrato em caso de acometimento de VD, em caso de hipotensão, e em caso de uso dos inibidores da fosfodiesterase, que pode gerar um quadro de vasodilatação refratária. Então, assim, nós não evitamos nesses 3 casos. Então, as mesmas contraindicações para você fazer a terapia anti-isquêmica, fazer a vasodilatação, que vai tirar a dor do paciente, são as contraindicações para fazer a morfina. E a morfina, ela não vai tirar a dor do paciente pelo seu efeito opioide, ela vai tirar a dor do paciente pelo efeito de vasodilatação venosa, certo? Pela vasodilatação coronariana que ela pode proporcionar, certo? Então, sempre ficar atento às indicações e contraindicações de cada medicamento que você pode utilizar no infarto. Sobre o nitrato. Dinitrato desosorbida, né? Famoso isordil. Descartando ventrículo direito, acometimento de VD, descartando hipotensão, descartando o uso de inibidor da fosfodiesterase, medicações para ereções. Você pode utilizar 5 mg sublingual a cada 5 minutos e no máximo 3 doses. Sobre o tridil, a nitroglicerina. Você pode fazer também nessa droga vasoativa para o paciente. Você pode pegar uma ampola, fazer a solução padrão, uma ampola de 50 mg por 10 ml, diluir em 240 mg ou 240 ml de soro fisiológico, iniciar 3 ml hora e titular de acordo com a resposta do paciente. Começou 3 ml hora, o paciente melhorou a dor, deixe lá. Começou 3 ml hora e o paciente continua com dor, você vai titulando, tendo como base da titulação a dor, a hipotensão do paciente, certo? Sempre ficar atento à pressão do paciente. Às vezes você tem um teto de pressão bom, está 150, você vai titulando, visando melhorar a dor, mas você não está olhando a pressão do paciente. Então você tem que ficar de olho na pressão do paciente sempre que for titular o tridil. Contraindicações: infarto de ventrículo direito, uso do inibidor da fosfodiesterase 5 e hipotensão. Então, qual é a questão? Uma coisa que a gente pode confundir bastante. Infarto de parede inferior sem acometimento de VD, você pode realizar terapia anti-isquêmica, você pode fazer dilatação venosa, certo? Já a única contraindicação a você fazer terapia anti-isquêmica, dilatação venosa, é acometimento de VD, certo? Infarto de parede inferior exclusivo, sem acometimento de VD, você pode fazer terapia de dilatação, certo?
Sobre a terapia antiisquêmica. A terapia antiisquêmica visa aumentar a entrega de oxigênio e reduzir o consumo de oxigênio através da redução da frequência cardíaca, da pressão arterial e da contratilidade. Então devemos ficar atentos às contraindicações. Então, devemos evitar o beta-bloqueador, por exemplo, na fase aguda, certo? Então, por que nós evitamos o beta-bloqueador na fase aguda? Qual é a questão do beta-bloqueador? Nós sabemos que paciente que tem a frequência cardíaca muito elevada, o beta-bloqueador é excelente, porque o fluxo coronariano ocorre na diástole. E quando você tem a frequência cardíaca elevada, você reduz o tempo de diástole do paciente. Então, ao você controlar a frequência, você tem um tempo de diástole maior e tem um maior fluxo coronariano e chega mais oxigênio ao miocárdio, melhorando o prognóstico do paciente. Ao você reduzir a frequência cardíaca, você reduz a demanda do corpo também, né? Você reduz o VO2 do paciente, reduz o trabalho cardíaco. Isso melhora o prognóstico do paciente. Mas qual é a questão do beta-bloqueador? Beta-bloqueador em fase aguda, a gente tem que ter muito cuidado. Beta-bloqueador é uma excelente medicação após as 24 horas. Na fase aguda, ali nas primeiras 12 horas, a gente só utiliza se o paciente tiver a frequência cardíaca muito elevada, certo? Somente nessa situação. Por quê? O beta-bloqueador ele tem um efeito cronotrópico e inotrópico negativo. Ou seja, ele atua na frequência cardíaca, mas também atua na contração do coração, reduzindo. Ele reduz a frequência cardíaca e reduz a contratilidade do miocárdio. Então, você utilizar um beta-bloqueador em um paciente que tem infarto de parede anterior, você vai tendo efeito inotrópico negativo logo na parede anterior que representa o ventrículo esquerdo, você está dizendo o que para o seu paciente? Você está influenciando esse paciente a desenvolver uma insuficiência cardíaca. Se você utiliza um beta-bloqueador em um paciente que está com infarto de parede inferior, a artéria coronária direita ela também irriga o nódulo sinusal. E ao irrigar o nódulo sinusal, você pode desenvolver, você pode estar ajudando a seu paciente a desenvolver um bloqueio atrioventricular, uma bradiarritmia grave. Então, na fase aguda, nós só vamos utilizar o beta-bloqueador em caso que o paciente estiver com a frequência cardíaca muito elevada. Você pode considerar apenas nesses casos e ficar atento às suas contraindicações, certo? Então, as contraindicações ao beta-bloqueador são sinais de insuficiência cardíaca, presença de B3, paciente em KIRP maior ou igual a 2, frequência cardíaca muito baixa, bloqueio avançado, pressão, hipotensão, broncoespasmo, intoxicação por cocaína. Você não vai fazer beta-bloqueador em um paciente que tem problema de broncoespasmo. Você não vai fazer Você não vai fazer beta-bloqueador em um paciente com intoxicação por cocaína. Porque se você beta-bloqueia, vai ter uma hiperativação dos receptores alfa, uma vasoconstrição intensa e o paciente vai ter uma provável urgência e emergência hipertensiva, certo? Vai ter uma descarga adrenérgica em receptores seletivos alfa. Então, como já foi dito, o beta-bloqueador possui efeito inotrópico e cronotrópico. Seja muito cauteloso com o beta-bloqueador, né? E evitar ao máximo utilizar na fase aguda, somente em casos em que você não tem as contraindicações e o paciente tem uma frequência cardíaca muito elevada. Ficar atento que se o paciente tiver infarto de parede anterior, você pode estar ajudando o paciente a desenvolver uma IC descompensada, uma IC aguda nova, e diante de acometimento de coronária direita, de paredes que são irrigadas pela coronária direita, você utilizar beta-bloqueador é muito perigoso, porque a coronária direita irriga o nódulo sinusal, onde é gerado o estímulo cardíaco de contração, certo? E você utilizar beta-bloqueador nesses casos pode estar também ajudando o seu paciente a desenvolver uma bradiarritmia grave. E quais são os beta-bloqueadores? Tem o propanolol, 20mg via oral de 8 a 8 horas. Você pode utilizar 40 a 80mg de via oral de 8 a 8 horas. Metoprolol, 25mg via oral de 12 em 12. Ou 50 a 100mg via oral de 12 em 12. Atenolol, 25mg 24 em 24 horas. Dose máxima de 50 a 100mg via oral de 24 em 24. Carbedilol, 3,125mg via oral de 12 em 12. Dose máxima de 25mg via oral de 12 em 12.
Então, qual é o detalhe? Paciente com disfunção ventricular, você pode utilizar somente 3 beta-bloqueadores: carvedilol, succinato de metoprolol e bisoprolol. Função ventricular preservada, você pode utilizar qualquer beta-bloqueador. Essa informação bem específica, certo? Diante de disfunção ventricular, nós devemos, na verdade, evitar, na fase aguda, o beta-bloqueador. Agora, na fase, após a fase aguda, passou ali 24 horas da fase aguda do infarto, se o paciente tiver acometimento de ventrículo, você só vai poder utilizar carvedilol, metoprolol ou bisoprolol. Se o paciente, após essa fase inicial, o paciente tiver a função ventricular preservada, você pode utilizar qualquer beta-bloqueador. Sobre o verapamil, em caso de contraindicação absoluta ao beta-bloqueador, nós podemos utilizar o bloqueador do canal de cálcio, que é o verapamil 80mg via oral de 8 a 8 horas. E quais são as contraindicações? O verapamil também tem efeito inotrópico e cronotrópico negativo. Então, disfunção grave de VE na fase aguda, você não faz verapamil. Acometimento do nódulo sinusal, BAV avançado, hipotensão, choque cardiogênico, fibrilação atrial e flutter, nós devemos contraindicar o uso de verapamil. Então, o bloqueador do canal de cálcio ele não diminui a mortalidade, mas pode ser utilizado para reduzir o consumo de oxigênio e melhorar o prognóstico do paciente. Sobre estatina, nós devemos prescrever estatina potente em alta dose para o paciente, possui ação anti-inflamatória e estabilizadora de placas aterosclerótica, reduz a chance de infarto e reduz a mortalidade por doença arterial coronariana. Iniciamos em todos os pacientes com síndrome coronariana aguda com alvo de um LDL menor que 50. Então nós podemos utilizar a atorvastatina de 40 a 80mg uma vez ao dia à noite e a rosuvastatina de 20 a 40mg uma vez ao dia à noite. Sobre ECA ou BRA, nós iniciamos o ECA e BRA nas primeiras 24 horas, exceto em casos de hipotensão, choque e hipercalemia. Reduz a mortalidade e evolução para insuficiência cardíaca. Atua no remodelamento cardíaco. Então, é excelente para pacientes hipertensos, diabéticos, com insuficiência cardíaca e com infarto de parede anterior. Então, um exemplo é o captopril. A gente pode utilizar a dose de 6,25 a 12,5 de 8 a 8 horas e chegar até 150mg dia se o paciente tolerar. Sobre a espironolactona, não utilizamos no paciente com IAM com supra e sim em casos de disfunção ventricular. Então só utilizamos em casos que o paciente desenvolva disfunção ventricular. Reduz a mortalidade e evolução para a insuficiência cardíaca, porque atua no remodelamento cardíaco. A contraindicação é a creatinina acima de 2,5 e potássio acima de 5, né? Um antagonista da aldosterona, mexe no metabolismo do potássio. Então, uma boa prescrição seria espironolactona de 25 a 50mg via oral uma vez ao dia. Só utilizamos espironolactona nos pacientes que evoluem com disfunção ventricular. Sobre as complicações do IAM, podem ter as complicações elétricas e mecânicas. As elétricas são pacientes que desenvolvem arritmias benignas ou até mesmo malignas, que podem levar à sua morte. E as complicações mecânicas, disfunção ventricular, certo? Principalmente disfunção ventricular. Então, para encerrar, a aula de infarto, quais são os tópicos importantes? O paciente com infarto ele pode evoluir com complicações elétricas e mecânicas. Diante do infarto com supra, você deve correr para garantir a reperfusão do seu paciente. É isso que vai salvar a vida do seu paciente e garantir um bom prognóstico para ele. É um paciente que deve estar monitorizado. Então, você tem aqui um paciente com suspeita de infarto, leva para a sala vermelha, monitoriza o paciente, roda o eletro, solicita a troponina, sai o resultado do eletro em até 10 minutos, já inicia a conduta do infarto. Se for um infarto com supra, tenta garantir a angioplastia dele. Se na impossibilidade de garantir a angioplastia, realiza a trombólise química. Fica atento que, ao fazer trombólise química, você também vai ter que fazer a dose de ataque do anticoagulante. Se for paciente acima de 75 anos, você não faz a dose de ataque, só a dose de manutenção. Abaixo de 75 anos, que você for trombolizar, você faz a dose de ataque, certo? Diante de um infarto de parede inferior, a gente sempre descarta acometimento de ventrículo direito, porque muda a conduta.
Acometimento de VD, nós não vamos fazer a terapia antisquêmica, que consiste na vasodilatação coronariana, que pode ser feita através do tridil, porque através do tridil a gente realiza a vasodilatação, que é isso que vai tirar a dor do seu paciente. Lembrar também um detalhe importante, que você nunca deve utilizar Niprid como terapia antisquêmica, porque o Niprid é um vasodilatador arterial e ao reduzir a pós-carga do paciente, mesmo que ele tenha teto de pressão, você pode fazer um roubo de fluxo coronariano e prejudicar o prognóstico do seu paciente, então sempre optar pela nitroglicerina por tridil. De curiosidade para vocês, fiquem atentos ao padrão De Winter, ao padrão Wellens, ao padrão Supra de AVR e ao bloqueio de ramo esquerdo, em que utilizamos bloqueio de ramo esquerda novo, em que utilizamos critério de Scarbosa, porque todos esses são os critérios que indicam, não são supra, não apresentam supra nas derivações contíguas, mas que indicam alterações isquêmicas graves, inclusive o padrão De Winter, a gente realiza a trombólise do paciente e manda ele para angioplastia. O padrão Wellens e o supra de AVR é CAT e vaga zero nesses pacientes. E o bloqueio de ramo esquerdo, ao você aplicar os critérios de Scarbosa, identificar que é um infarto, você tem a mesma conduta, você faz a trombólise e a angioplastia, ou angioplastia, certo? Outra informação importante é que a morfina atrapalha a absorção do antiagregante plaquetário da P2Y12, atrapalha a absorção de clopidogrel, então devemos evitar utilizar a morfina. A terapia já falamos sobre a terapia de reperfusão e a dose de ataque do anticoagulante e evitamos fazer beta-bloqueador na fase aguda do infarto, certo? Pelos motivos que já falamos. E é isso, galera, muita informação, muitos detalhes, mas eu sugiro que vocês façam um passo a passo do atendimento de infarto com supra. Chega um paciente com suspeita de infarto, você vai monitorizar o paciente, vai rodar o eletro em até 10 minutos, vai solicitar a troponina. Após o diagnóstico do eletro, vai iniciar a dupla antiagregação plaquetária. Em caso de supra, vai garantir a angioplastia. Se não conseguir, vai fazer a trombólise. Se for parede inferior, você tem que descartar acometimento de VD. Se VD não tiver acometido, você realiza a terapia antisquêmica. E aí realiza a anticoagulação de ataque, se for trombolizar o paciente lá. E aí tudo isso você vai ficando atento, certo? Tudo isso você tem que ter em mente passo a passo, né? Do que deve ser feito, né? Diante de um infarto com supra, o paciente vai ficar comigo aqui na sala vermelha. Se eu for trombolizar o paciente, o que é que eu tenho que fazer? Bom, paciente com supra, eu garanti angioplastia para o paciente. O que é que eu tenho que fazer até ele ser regulado? Essa é a pergunta que você deve responder passo a passo. E espero que eu tenha ajudado vocês nesse quesito, certo? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muita informação, um assunto muito importante, cheio de detalhes. E que se vocês aprenderem, vai fazer toda a diferença na prática clínica de vocês, certo? Um grande abraço, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!